Olá, pessoal. Essa é a nossa aula sobre separação de misturas, um tema extremamente importante, extremamente recorrente no Enem e que também é muito cobrado nas paulistas. Na natureza, raramente encontramos substâncias puras. Não só na natureza. Na natureza, no nosso cotidiano, quando você acorda, toma um café, vai para o colégio e tudo mais, você observar ao seu redor, os materiais que você tem contato, o que nós temos contato normalmente são com misturas. Então, a pureza não é algo fácil de ser encontrado. Só que as misturas elas podem ser separadas. E qual é o princípio de fazer a separação? Para fazer a separação, os componentes de uma mistura eles podem ser separados com base nas diferenças de propriedades físicas de seus componentes, como ponto de fusão, ponto de ebulição, densidade, solubilidade. O conjunto de métodos que nós utilizamos para separar os componentes de uma mistura é denominado análise imediata. Por isso, em alguns livros, esse assunto traz como título separação de misturas, em outros livros, análise imediata. É o conjunto de métodos físicos e ou mecânicos utilizados para separar os componentes de uma mistura. Agora vamos diferenciar o que é método físico de mecânico. O método mecânico de separação, né, processos mecânicos de separação, eles não envolvem nenhuma transformação física. Como exemplo, a catação. Como assim transformação física? Não tem mudança de sólido para líquido, de líquido para gasoso, de gasoso para líquido, de líquido para sólido, de sólido para aquoso, de aquoso para sólido. Não tem mudança de fase de agregação. Já os processos físicos, eles envolvem mudança de fase de agregação, como a destilação, por exemplo, onde a mistura é aquecida, parte passa para a forma de vapor e depois esse vapor é condensado voltando para a fase líquida. Então, quando nós temos alguma mudança de sólido para líquido, de líquido para gasoso, de gasoso para líquido, de líquido para sólido, de sólido para aquoso, de aquoso para sólido, aí nós temos um processo físico. Então, essa é a diferença. Os processos mecânicos não envolvem nenhuma transformação física, mudança de fase de agregação. E os processos físicos têm que ter pelo menos uma mudança de fase de agregação. Correto? Vamos começar com as misturas heterogêneas. Primeiro método, catação. A catação ela é utilizada para fazer a separação de misturas do tipo sólido-sólido. E na catação, as fases sólidas devem ser facilmente diferenciadas, ou seja, a mistura tem que ser grosseira. Exemplo, catar pedra no feijão e a reciclagem de lixo. Catar papelão, catar latinha, certo? Catar vidro. Inclusive, a reciclagem, hoje em dia, é muito abordada nas questões e, infelizmente, tem uma boa parte da população brasileira que tem como única opção de vida, né, catar alguma coisa nas ruas. Próximo método, peneiração ou tamização. Aqui o princípio é utilizar uma peneira para reter uma parte da mistura e deixar passar a outra parte da mistura. Nós podemos usar a peneiração ou tamização para separar sólido-sólido, exemplo, areia e brita, ou sólido líquido, como exemplo aí a peneirinha da cozinha, que dá para separar suco de laranja de sementes ou separar o leite da nata. Próximo, separação magnética. Nós utilizamos a separação magnética quando na mistura tem algum componente com propriedades magnéticas. Exemplo, limalha de ferro e areia ou limalha de ferro e enxofre. Aí nós usamos um ímã para capturar a limalha de ferro. Esse método também hoje é muito usado na reciclagem, para reciclar o material com propriedades magnéticas. Reciclar o ferro, principalmente. Próximo. A levigação. Nós utilizamos a levigação para separar sólido sólido e o princípio aqui é utilizar uma corrente de água, água corrente, para arrastar a parte da mistura que tem menor densidade. Como diz aqui o texto, a água corrente arrasta o sólido menos denso, separando-o do mais denso. Exemplo, garimpo.
A mistura contendo o ouro é colocada na bateia, o garimpeiro leva a bateia para um local que tem água corrente, com movimentos circulares ele remexe o material e a água corrente vai arrastando o material menos denso. E o ouro que é mais denso vai ficando acumulado dentro da bateia. Semelhante à levigação, nós temos a ventilação. Só que na ventilação utiliza uma corrente de ar. Então, uma corrente de ar é utilizada para arrastar o sólido menos denso, separando do mais denso. Exemplo, separar cereais da casca. Por exemplo, separar arroz da casca, café e folhas. Um exemplo doméstico, separar o amendoim torrado da sua casca. Então, na levigação é utilizada uma corrente de água e na ventilação uma corrente de ar. Decantação. Primeira decantação, sólido líquido. Na decantação, a mistura é deixada em repouso. E aí a ação da gravidade deposita o componente de maior densidade. Exemplo, né, água barrenta. Você deixa em repouso para que o barro decante. A decantação pode ser chamada também de sedimentação. Nós podemos, né, em um laboratório, né, utilizar uma centrífuga para acelerar a decantação, como está sendo mostrado aí no vídeo. A centrífuga rotaciona a mistura e a força centrífuga acelera a decantação do material. Em casa, nós temos um eletrodoméstico que faz esse processo, que é a máquina de lavar roupa. Agora, a centrifugação só é utilizado, né, em pequenos volumes de misturas. Então, pequenas quantidades de misturas, em um laboratório, você pode centrifugar para acelerar a decantação. A decantação líquido-líquido. A decantação líquido-líquido, exemplo, água e óleo, a maneira mais fácil de fazer isso é utilizando um funil de decantação, que é essa vidraria, que tem uma extremidade na parte de cima para colocar a mistura, e embaixo tem uma torneira. Você coloca aqui a mistura, espera aparecer a interface de separação. Quando aparece a interface de separação, você abre a torneira e recolhe o líquido de baixo, como está sendo mostrado na animação. Então, essa vidraria ela é chamada de funil de decantação ou funil de bromo. Quando nós não temos o funil de decantação, é possível improvisar a transferência do líquido usando uma mangueira. Aí o processo é chamado de sifonação. Você usa uma mangueira para transferir a fase líquida por diferença de pressão. Na outra extremidade da mangueira, com a própria boca, você pode provocar uma sucção, a diferença de pressão, e fazer a transferência da fase líquida. E aí, nesse caso, a mangueira atua como um sifão e o processo é chamado de sifonação. A decantação sólido-gás, por exemplo, o ar com poeira. Naturalmente, uma poeira decanta. Por isso que uma casa que fica fechada por vários dias ou meses, né, os móveis ficam empoeirados. Mas esse processo de decantação de um sólido que está suspenso numa fase gasosa pode ser acelerado pela câmara de poeira. A câmara de poeira é um compartimento que tem uma entrada, uma saída, e lá dentro nós temos um caminho em zigue-zague, várias paredes. Essas paredes são obstáculos. Obstáculos que a fase gasosa consegue contornar com facilidade, mas a fase sólida não. Cada parede dessa é um obstáculo para a fase sólida. Aí as partículas vão colidindo com essas paredes, perdendo energia e vão decantando. Então, de um lado, entra a fase, né, a mistura gás mais sólido, e do outro lado sai a mistura não, né, desculpe, sai somente a fase gasosa, né? E a fase sólida fica presa dentro da câmara de poeira, dentro desse compartimento. Então, esses são os tipos de decantação. Nós podemos decantar sólido líquido,
líquido, líquido, sólido, gás. Você usa a decantação em sistemas heterogêneos. A filtração comum, como a do cafezinho. Na filtração comum, nós utilizamos um filtro, né, e um funil. O funil geralmente de vidro, o filtro normalmente de papel. Pelo filtro passa a fase líquida, que é chamada de filtrado. E o filtro sempre retém a fase sólida, que é chamada de resíduo. Nessa filtração, quem promove, quem puxa o líquido para baixo é a ação da gravidade. Aqui nós temos exemplos de filtrações do cotidiano. O filtro de ar de um automóvel, o filtro de barro, né, a preparação do cafezinho e o aspirador de pó. Nós usamos a filtração para sistemas heterogêneos, do tipo sólido, líquido, sólido, gás. Tem que lembrar que o filtro retém o sólido. Quem passa pelo filtro? A fase líquida ou a fase gasosa? Agora nós podemos acelerar a filtração no laboratório. Às vezes a filtração se torna lenta, porque o sólido pode entupir o filtro. Aí nós fazemos a filtração a vácuo. Na filtração a vácuo é necessária essa aparelhagem, essa vidraria que se chama quitaçato, que tem uma saída lateral, e essa mangueira está ligada em uma bomba de vácuo. O funil aqui é um funil de porcelana mais resistente, chamado de funil de Buchner, e quando o vácuo é ligado, quando a bomba de vácuo liga, né, isso causa uma diferença de pressão entre a pressão fora do quitaçato e dentro do quitaçato. Então, além da ação da gravidade, que puxa o filtrado para baixo, nós temos também a diferença de pressão. Então, literalmente, o filtrado ele é sugado, né, para dentro do quitaçato. Olhe no vídeo como que o filtrado está passando rápido. Porque além da gravidade, nós temos agora a diferença de pressão que suga o filtrado para baixo. A filtração a vácuo é utilizada em laboratório. Então, a filtração comum usa só a ação da gravidade, enquanto que a filtração a vácuo utiliza também, certo, a diferença de pressão. A dissolução fracionada. A dissolução fracionada pode ser feita para sólido-sólido, no caso, uma mistura areia e sólida, e vamos ver um outro exemplo posteriormente. Mas sólido-sólido, um exemplo clássico, né? Areia e sal, areia e açúcar, como separar? Esse método se baseia na adição de um solvente que seja capaz de dissolver uma parte da mistura, que seja capaz de extrair, né, um dos componentes da mistura. Então, quando eu coloco aqui a água vai dissolver o sal, mas não vai dissolver a areia. E aí eu vou ficar com esse sistema de areia sólida e o cloreto de sódio aquoso. Daqui para frente, agora eu faço uma filtração, retiro a areia, certo? E a solução aquosa de cloreto de sódio eu posso evaporar e recuperar o sal. Então, a dissolução fracionada, normalmente ela é seguida de uma filtração e de uma evaporação. Eu tenho um outro exemplo, onde foi usado a dissolução fracionada, uma mistura de ferro e enxofre em pó. Para dissolver o enxofre em pó, eu utilizei o solvente sulfeto de carbono, que dissolve o enxofre, mas não dissolve o ferro. Fiz uma filtração, tirei o ferro. Fiquei com a solução de enxofre no sulfeto de carbono. Faço uma vaporização e recupero o enxofre sólido. Então, como eu já disse, a dissolução fracionada normalmente é seguida de uma filtração e de uma vaporização. A dissolução fracionada também pode ser usada e pode ser chamada, né, de extração. Cuidado com isso, dissolução fracionada ou extração. Nós podemos usar esse processo, né, para extrair
substâncias de interesse do café, do chá e de alguns vegetais. Quando você vai preparar, por exemplo, o café, você joga água quente no pó. A água quente não dissolve todo o pó, dissolve uma parte, ou seja, extrai uma parte que te interessa. O que não dissolve não te interessa, você filtra e joga fora. Então, a água quente foi utilizada no preparo do café para fazer a extração dos componentes de interesse. A mesma coisa quando a gente usa um chá de saquinho. Quando você está mergulhando o saquinho ali na água quente, a água vai dissolvendo, vai extraindo o material de interesse. O que não é de interesse não dissolve, fica dentro do saquinho e a gente descarta. Quando a gente faz o chá de saquinho, o saquinho ele já permite ao mesmo tempo fazer a extração e a filtração, certo? A dissolução fracionada líquido-líquido. Esse exemplo aqui da gasolina, ele é extremamente cobrado. Inclusive, essa figura aí é uma figura de uma prova da UFRJ. A nossa gasolina é uma mistura de hidrocarbonetos. Só que a nossa gasolina, no Brasil, a lei permite a adição de álcool à nossa gasolina. Então, a nossa gasolina tem 27% de etanol. Só que alguns postos, às vezes, adulteram e colocam quantidades maiores. Qual é o teste que o fiscal faz para descobrir se a gasolina está dentro do padrão? Ele vai pegar uma proveta de 100 ml. Nessa proveta, ele vai colocar 50 ml de gasolina do posto, 50 ml de água e vai agitar. Depois que ele agita e deixa em repouso, o que acontece? O sistema fica bifásico. A fase de cima é a gasolina e a fase de baixo é uma solução aquosa de água em etanol. O que acontece com o volume da gasolina nesse processo? Diminui, enquanto que o volume da fase aquosa aumenta. Por quê? A água faz a extração do álcool da gasolina. Então, o álcool que estava na gasolina passa para a água. Feito isso, é só usar esse raciocínio matemático aqui. Se eu tenho agora 66 ml de fase aquosa, e no início era 50, se a gasolina era 50 e agora é 34, então com isso eu concluo que tinha nessa gasolina tinha 16 ml de etanol. Aí eu faço uma regrinha de 3. 50 ml é 100%, 16 ml X. Então eu descobri nesse caso que essa gasolina aí tem 32% de etanol, ou seja, essa aí é uma gasolina adulterada. Não está dentro do padrão permitido por lei, que é de 27%. Esse slide é extremamente importante. Tem muitas questões que cobram do aluno esse raciocínio. Flutuação ou sedimentação fracionada é utilizado na separação de sólidos de densidades diferentes. Nesse método, é adicionado um solvente que não consiga dissolver nenhum dos participantes, né? Não precisa ser um solvente puro, pode ser uma solução, mas é adicionado uma fase líquida que não vai dissolver ninguém. Então, nesse exemplo aqui, eu tenho areia com serragem. O que foi feito? Joguei isso em água. Nem a areia, nem a serragem dissolve em água. Só que a areia é mais densa, afunda. A serragem é menos densa, flutua. Certo? Então, o princípio aqui é usar uma fase líquida que não dissolva nenhuma parte da mistura, mas que promova, né, que uma parte flutue e a outra afunde. Infelizmente, em vários livros e até mesmo em algumas questões, esse método é chamado de flotação. É um erro. Isso não é flotação. Daqui a pouco eu vou mostrar o que é flotação. Quando você usa uma fase líquida para uma parte da mistura afundar e a outra flutuar, o nome disso é flutuação ou sedimentação fracionada. Isso é muito usado na reciclagem de plástico, um tema que já caiu no Enem.
e esse fluxograma aí eu tirei de uma questão, que, se eu não me engano, da Unesp. A reciclagem de plástico usa muita flutuação. Os plásticos, eles chegam todos misturados na usina de reciclagem, como esse exemplo aqui, ó. Polipropileno, polietileno de alta densidade, poliestireno, PVC. Imagine que eu tenho uma mistura com todos esses plásticos. E aqui está a densidade desses plásticos. Como é que eu posso separá-los? Primeiro, joguei em água. Joguei em água, a água não dissolve ninguém. Só que uma parte flutuou e a outra depositou. Então, eu já usei aqui a flutuação ou sedimentação fracionada para separar essas fases. O que que é feito depois? O que flutuou é recolhido e é jogado em outro tanque com a outra fase líquida, com uma outra densidade, que nesse caso foi uma solução aquosa de etanol, onde o PP flutuou e o PEAD depositou. O que tinha afundado, o PS e o PVC, foi recolhido e jogado em um outro tanque com a outra fase aquosa. Agora uma solução aquosa de cloreto de sódio. E aí o PS flutuou e o PVC depositou. Então, quem trabalha com reciclagem, prepara lá vários tanques com fases líquidas com densidades diferentes e vai jogando dentro desses tanques os plásticos. E aí eles vão afundando e flutuando e é feita uma separação rápida, barata, que é algo importante na reciclagem. Esse é um processo rápido e de baixo custo econômico. Agora sim, a flotação. O que é a flotação? Na flotação, preste atenção aqui no texto. A mistura é submetida a uma forte corrente de ar. Então, nós temos que submeter a mistura a uma corrente de ar para provocar a formação de bolhas. E essas bolhas arrastam, reúnem, carregam uma parte da mistura para a superfície. Então, na flotação, uma parte da mistura flutua, só que ela não flutua espontaneamente. Uma parte da mistura é empurrada para cima com a ajuda de bolhas, certo? Como a animação aí está mostrando. Isso aí é um tanque de flotação. Olha o tanto de bolinha. Então, na flotação, você tem que injetar uma corrente de ar para provocar a formação de bolhas, e essas bolhas carregam para a superfície uma parte da mistura. As partículas sólidas aderem às bolhas, formando uma camada de espuma, que é removida da superfície. A flotação é usada no tratamento de água, no tratamento de esgoto e é usada na purificação de muitos minérios, para separar o minério das chamadas impurezas, que tem um apelido na mineração de ganga. Geralmente essa ganga aqui é areia. Olhe essas fotos. Aqui nós temos a flotação de esgoto e a flotação de minérios. Tá vendo que a espuma aqui está dourada, a espuma aqui está prateada e a espuma aqui embaixo está com cor de cocô, que é flotação de esgoto. Mas essa espuma, ela está impregnada com uma parte da mistura, que foi arrastada para a superfície devido à introdução de corrente de ar. Então, a formação de bolhas empurra para a superfície uma parte da mistura. Conseguiram perceber o tanto que é diferente flutuação de flotação? Mas, infelizmente, você vai encontrar muitos livros, exercícios e professores com esse erro de conceito. Então, flutuação é um método, flotação é outro método. Sublimação fracionada. Na sublimação fracionada, a mistura é aquecida para que parte dela sublime. Ou seja, só pode usar esse método se tiver algum material que sofra sublimação. E quais são os materiais que sofrem sublimação no cotidiano? Iodo, naftalina, cânfora e o gelo seco. CO2 sólido é o gelo seco. Mas é muito cobrado o iodo nas questões de separação de misturas. Como exemplo aqui, iodo e areia. A areia não sublima, o iodo sublima. Então é feito o aquecimento e aí o iodo começa a sublimar. Eu posso capturar o iodo de duas formas.
colocando aqui um vidro de relógio, que é o nome dessa vidraria, que parece um pires, em cima do becker. E aí, o que acontece? O iodo sublima, é formado vapor de iodo, e quando o vapor de iodo entra em contato com o vidro, ele ressublima e o vidro fica impregnado de iodo sólido. Ou eu posso usar esse outro método aqui, tá vendo? Que é tão interessante na animação, no vídeo. Você usa um balão ali com gelo, ou seja, ele está frio. E aí, quando o vapor de iodo entra em contato com essa superfície fria, ele ressublima. Tá vendo que o fundo do balão agora ficou recoberto com iodo, olha aí, certo? O fundo do balão ficou recoberto com iodo. Então, aqui o processo consiste em aquecer a mistura para causar a sublimação de um dos componentes. Mas você só pode usar esse método quando você tem algum componente que sublima. A cristalização ou precipitação fracionada. Esse é um método baseado na diferença do coeficiente de solubilidade dos componentes da mistura. Lembre-se lá da físico-química. Cada soluto tem uma certa solubilidade numa dada quantidade de solvente, numa certa temperatura e pressão, que é o chamado coeficiente de solubilidade. Isso muda de um soluto para outro soluto. Então, a cristalização dos sólidos dissolvidos pode ser provocada por resfriamento ou evaporação. Aqui a ideia é: pega os sólidos, dissolve em um solvente e depois força a cristalização, resfriando ou evaporando. Só que os sólidos, eles não vão precipitar ao mesmo tempo, por isso o nome precipitação fracionada, porque o coeficiente de solubilidade muda de soluto para soluto. Aquele que for mais insolúvel precipita primeiro. Aquele que é mais solúvel precipita por último. Então, à medida que a gente resfria ou evapora, vai acontecendo a precipitação, eu posso chamar de cristalização fracionada. Primeiro precipita um, depois o outro e assim por diante. Esse método é usado na extração de sais do mar. Na água do mar, nós temos vários sais diferentes dissolvidos e muitos são aproveitados na indústria e eles são separados pela evaporação da água, e à medida que a água vai evaporando, eles vão precipitando em momentos diferentes. Como essa tabela aqui mostra, que inclusive é uma tabela que eu retirei de uma questão de vestibular. Foi feito aqui, ó, pegou 1 litro, onde eu estou mostrando 1 litro de água do mar, e foi evaporando. Acompanha o laser, tá vendo? Ó, que foi diminuindo o volume até chegar em zero. Olha o tanto de coisa que tem dissolvido na água do mar: óxido de ferro 3, carbonato de cálcio, sulfato de cálcio, cloreto de sódio, sulfato de magnésio, cloreto de magnésio, brometo de sódio e cloreto de potássio. O que o químico fez aqui? Ele foi evaporando e foi anotando a quantidade de cada sólido que foi precipitando. Só que esses sólidos, eles precipitam em momentos diferentes, porque eles não têm o mesmo coeficiente de solubilidade, certo? Devido à sua simplicidade e ao seu baixo potencial de impacto ambiental, o método de precipitação fracionada tem sido utilizado para a obtenção dos sais presentes na água do mar, certo? Ou seja, que você usa simplesmente, né, a energia do sol para evaporar a água, e à medida que a água vai evaporando, gradativamente, os diferentes solutos vão precipitando. E o último método aqui, em misturas heterogêneas, a fusão fracionada. A ideia aqui é aquecer a mistura até que o componente com menor ponto de fusão passe para o estado líquido, como está aqui nesse quadradinho. A mistura de sólidos é aquecida até que seja alcançada a temperatura de fusão de um dos sólidos. Exemplo, enxofre e areia. Como separar? Aquece. Olha o ponto de fusão da areia como é alto, 1713. Do enxofre, 115.
Então, eu aqueço, por exemplo, até 130, o enxofre passa para o estado líquido e a areia fica no estado sólido. Aí é só separar a fase sólida da fase líquida. Então, nós trabalhamos até o momento os métodos de separação envolvendo principalmente misturas heterogêneas. Vocês viram que são muitos métodos, né? E muitas vezes o aluno faz um estudo superficial desse assunto e acaba sendo prejudicado nos exames. Abra o olho com esse assunto, que ele é um assunto importante e relativamente extenso, porque são muitos métodos. Agora vamos passar para as misturas homogêneas. A evaporação eu já citei. Se você tem um sistema homogêneo que tem um sólido dissolvido em um líquido, como é que você pode recuperar? Evaporando. Você evapora e recupera o sólido. Agora, o problema da evaporação é que você recupera somente o sólido dissolvido. A fase líquida você vai perder. A evaporação ela pode ser acelerada pelo aumento da área superficial, por ventilação e aquecimento. Tudo bem? Então você evapora quando você quer recuperar o sólido. Agora, se eu quero recuperar tanto o sólido como o líquido, aí eu tenho que usar a destilação simples. E é importante conhecer essa aparelhagem e até saber desenhar. Algumas provas abertas pedem para o aluno esquematizar a destilação. Então, na destilação, acompanha aqui o vídeo. Nós temos um balão onde vai estar a mistura sendo aquecida e o balão está conectado a essa vidraria aqui que é chamada de condensador. Está vendo um tubo interno por dentro do condensador, onde está passando o vapor? Só que ao redor desse tubo interno está circulando água, né? Quando o vapor chega no condensador, o nome já diz, o que acontece? Condensa. E aí é recolhida a fase líquida, que é chamada de destilado. O condensador, por que ele está frio? Acompanha a torneira aqui, tá vendo? Sai a mangueira de água, sai da torneira, entra por baixo no condensador, enche o condensador, a água sai por cima e vai para o ralo. Então, o condensador ele está sendo resfriado por água corrente. Então, quando o vapor quente chega no condensador, o nome já diz o que vai acontecer, ele condensa e aí você recolhe do outro lado o líquido. E dentro do balão fica o sólido. O sólido que fica dentro do balão é chamado de resíduo. O termômetro aqui não é obrigatório, viu? Eu posso colocar o termômetro ou não. A destilação simples, ela é usada para misturas homogêneas, utilizada na separação de misturas homogêneas líquidas formadas pela dissolução de sólidos. É quando você tem um sólido que foi dissolvido em um líquido. Agora, se eu tenho misturas homogêneas líquido-líquido, igual água e acetona, aí eu tenho que usar a outra destilação, que é a destilação fracionada, que é usada para separar líquido-líquido e gás-gás. Aqui, o que, que eu tenho a mais? Primeiro, agora o termômetro é obrigatório. O termômetro agora é obrigatório. E entre o balão e o condensador tem essa nova peça aqui, que é chamada coluna de fracionamento, ou coluna de destilação. Qual que é a função da coluna? Separar os vapores. No meu exemplo, água e acetona. Se eu coloco água e acetona dentro do balão e começo a aquecer, tanto a água como a acetona vão evaporar. E essa mistura de vapores vai subir aqui pela coluna. Só que inicialmente a coluna ela está fria. Quando os vapores quentes chegam em contato com a coluna, eles condensam e voltam para o balão. Por isso essas gotinhas aqui, ó. Então o vapor ele fica aqui, sobe, desce. Só que nesse sobe e desce, a coluna vai aquecendo devido a trocas de calor com o vapor. O que, que vai acontecer? Agora a importância aqui, o ponto de ebulição. Quando essa coluna esquentar, quando toda a coluna atingir a temperatura de 56 graus, o vapor da acetona vai conseguir atravessar e chegar ao condensador. E o vapor da água não, porque o ponto de ebulição da água é 100. Então o vapor da água chega na coluna, condensa e volta para o balão.
Então, a coluna, turma, ela é um obstáculo aos vapores. E qual vapor que vence primeiro esse obstáculo? O líquido de menor ponto de ebulição. Então, o líquido de menor ponto de ebulição é o que vai conseguir atravessar primeiro a coluna de fracionamento. Aí vai começar a pingar aqui do outro lado, deste lado. Como é que eu vou saber o que está pingando? Aí entra o termômetro. Eu preciso ter o termômetro para saber o que está pingando aqui. Enquanto estiver pingando acetona, o termômetro vai ficar marcando 56, 56, 56. O que acontece na prática? Chega um momento que a temperatura que estava estabilizada em 56, ela vai cair e depois ela volta a aumentar. Nesse momento que a temperatura cai e aumenta, é porque o primeiro líquido já passou, é o momento de trocar o Erlenmeyer e depois vai começar a pingar água. E enquanto estiver pingando água, o termômetro vai marcar 100 graus. Então agora o termômetro é obrigatório, porque ele vai te indicar quem é o líquido que você está recolhendo. Algumas observações. Quanto maior a diferença entre os pontos de ebulição, mais fácil é a separação. Quando o ponto de ebulição é muito próximo, a separação vai ficando mais demorada. E aí é necessário usar colunas maiores. Sempre o líquido de menor ponto de ebulição, ele é destilado primeiro. Eles gostam de perguntar quem vai destilar primeiro, quem vai destilar por último. Aí você tem que analisar o ponto de ebulição. E um peguinho aqui, a destilação fracionada não separa misturas azeotrópicas. Qual é o principal exemplo de mistura azeotrópica? Água e álcool. Álcool na proporção de 96% de álcool e 4% de água. As misturas azeotrópicas são casos, é um caso especial. É uma mistura que tem um ponto de ebulição constante. Então, se eu for destilar água e álcool, nessa proporção de 96 de álcool e 4 de água, vai chegar um momento que vai começar a pingar do outro lado, eu vou achar que é álcool que está pingando, mas na verdade está pingando água e álcool do mesmo jeito. E a temperatura vai estar estabilizada. Então, assim, a destilação fracionada não separa misturas azeotrópicas. As misturas azeotrópicas, elas devem ser separadas por métodos mais complexos de separação. Tem como separar? Tem, mas são métodos mais complexos. Você não pode simplesmente fazer uma destilação fracionada para separar uma mistura azeotrópica. A destilação fracionada, ela é muito usada na indústria. Quais indústrias, né? A indústria de produção de bebidas, bebidas destiladas. Indústria petroquímica, destilação do petróleo. E a indústria de gases, para separar os gases da atmosfera. Certo? Como que é feita a separação de gases da atmosfera? Primeiro, tem que pegar a mistura gasosa e liquefazer. Como que faz isso? Aumenta a pressão e resfria. Então, olha o meu exemplo. Está aqui o ar, a mistura gasosa. Aumenta a pressão e resfria. Agora eu tenho o ar liquefeito. Então, a primeira etapa aqui foi uma liquefação. A partir do momento que eu tenho o ar liquefeito, aí eu faço uma destilação fracionada, porque o ponto de ebulição do oxigênio não é igual ao ponto de ebulição do nitrogênio. Agora, esse processo é muito difícil. Tudo que eu tinha falado até o momento poderia ser feito num laboratório de colégio, ou até mesmo improvisado na casa de cada um de vocês. Agora, separar dois gases não é um processo fácil. É muito difícil por causa dos baixos valores de ponto de ebulição. Então, esse aqui é um processo feito na indústria, é um processo industrial. Então, para separar gases, primeiro a mistura gasosa é liquefeita e depois ela é destilada. Então, nós terminamos aqui nossa aula de separação de misturas, né? Fica a dica, eu vou falar de novo. Compensa investir nesse tema. Se você fizer principalmente uma análise do Enem, sempre, se você procurar na internet, né, as estatísticas, você vai ver que a separação de mistura é top 10. É um dos temas mais recorrentes, certo? Só que muitas vezes o aluno trata esse assunto com certo desprezo. Ah, não, separação de misturas eu já sei. É facinho, é só filtrar, decantar. Não é bem assim. Vocês viram que nós temos aqui muitos métodos e muitas vezes o aluno que fez um estudo superficial, ele é pego de calça curta
nas provas. Então, fique atento à separação de misturas. É um tema muito importante, certo? Qualquer dúvida, me procure nas redes sociais. Abraço a todos.